Boa noite, pessoal. Hoje é dia 17, de janeiro de 2018. Janeiro de 2018, são aproximadamente agora 23 horas e 56 minutos. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de um amigo das redes sociais, eu diria um irmão que está no mesmo busca dos objetivos para nós conseguirmos alcançar e fazer as formações de células. E ele me passou um texto muito interessante, uma organização, uma coisa muito bem organizada, muito bem planejada. E eu aproveitei o texto dele, fiz algumas alterações, conversando com ele agora. Passei esse texto há pouco tempo aí nas redes sociais e vou deixar gravado esse vídeo para todas aquelas pessoas que possam uma hora querer saber como é que é feita uma formação de célula e quais são os objetivos que essa célula pode trazer em benefício para o país. Então eu vou deixar com que esse vídeo fique registrado como formação de células para todos aqueles coordenadores dos estados, todos os estados que queiram se juntar conosco nessa missão de fazermos a paralisação das refinarias do país, fazendo assim a desobediência civil, para que possamos alcançar um bem comum para a nação brasileira, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para que a gente possa realmente ter com mais clareza, condições de a gente poder exercer esse tão sonhada intervenção no nosso país. Então ficou assim: formação de grupo de células para a organização técnica do povo brasileiro. A formação das células voluntárias é uma forma de organização do povo brasileiro que na sua maioria se encontra alienado pela mídia televisiva, que ao longo desses 32 anos vem preparando esta falsa democracia em que vivemos, porque hoje sabemos que todos os partidos políticos são de esquerdas e todos eles estão sob o jugo do Foro de São Paulo, que são todos comunistas, que todos já sabem. Então, assim sendo, vamos orientar uma formação de célula de ação voluntária, cujos objetivos é agir contra as manobras desse governo comunista, desenvolvendo ações coordenadas dentro das possibilidades de cada brasileiro voluntário, no sentido de ter maior flexibilidade de ação diante das manobras persuasivas desse governo. As células voluntárias humanas devem seguir um processo de formação e atuação que são conhecimento, segurança, afinidade pessoal, atenção, integridade psicológica, transparência e orientação de comando. Vamos desmiuçar agora cada item desse colocado, que seria, primeiro, conhecimento. O conhecimento pessoal deve ser desenvolvido através das reuniões pré-estabelecidas entre os membros da célula, de bem comum, na residência de alguém ou de futuro grupo ou outro local designado, contendo um número máximo de 20 pessoas, que se conheçam mutuamente. Ao chegar a um número de 21 pessoas, é aconselhado que essa célula se divida em duas, uma contendo 11 voluntários e a outra contendo 10 voluntários, assim permitindo que a célula voluntária continue a crescer e multiplicando o número de voluntários com a mesma formação da primeira célula. Assim, todas as células passam, de uma certa maneira, ter a mesma formação e o mesmo intuito,
Isso independente de ela nascer em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Maranhão, em Goiás, no Rio de Janeiro, seja lá qual for o estado, elas vão se manter por igual, porque elas têm o mesmo conceito de avaliação. Claro, com característica diferente de acordo com a inteligência ou com os conhecimentos das pessoas voluntárias que fazem parte dessa célula. Na parte de segurança, por ser um grupo de pessoas voluntárias que se conhecem entre si, a chance da inclusão ou permanência de indivíduos com ideias contrárias ou infiltrados ficam reduzidas ou praticamente nulas, tornando assim o grupo coeso, forte, com os mesmos objetivos, que é de seguir as orientações orquestradas para que num mesmo momento todas as células voluntárias, promovam um desfecho esperado, ou seja, que elas consigam atingir os seus objetivos. Na afinidade pessoal, por essa afinidade pessoal, as ações serão distribuídas dentro de um consenso do grupo, o grupo em si, sobre a melhor maneira de executá-los, ou seja, o grupo vai gerenciar a melhor maneira para executar uma determinada tipo de tarefa, um determinado tipo de ação, tá? Fazendo que dentro das possibilidades de tempo e do vigor físico de cada pessoa voluntária pertencente à célula. A quarta é atenção. O grupo precisa estar atento a todas as informações governamentais, buscando fontes seguras, e de informações corretas. A integridade psicológica, que seria a quinta, não é permitido, em bom sentido, pessoal, isso aqui não é uma obrigatoriedade, é uma sugestão, Não é permitido entrelaçamento pelos componentes de células por meio das redes sociais, ou seja, você fazer célula dentro das redes sociais, seja ela de Facebook, seja ela de WhatsApp, de Telegram, enfim, para que se evite postagens negativas ou conteúdos que não agregam ao que a célula está se propondo a fazer, como vídeos, fotos de pessoas decapitadas, comunismo, fazendo ameaça, explosões, crianças expostas de risco de morte, ou qualquer outra coisa que possa afetar o estado psicológico dos componentes que são voluntários, contribuindo assim para, de repente, até a saída das pessoas por se sentirem enojadas. Algumas tem senhoras que já não gostam de ver esse tipo de ações. Então acaba isso dissolvendo as células. Beleza? E isso você consegue evitar quando você retira as pessoas das redes de WhatsApp. A célula está fora das redes de WhatsApp. Se a pessoa quiser permanecer, gosta, deixa ela participar, mas desde que ela não leve conteúdos de dentro da célula para dentro do WhatsApp e não traga conteúdos indecentes que não agrega nada para dentro da célula. A transparência, pessoal, que é a sexta parte. A transparência determina que tudo que for tratado seja de consenso geral das pessoas voluntárias que fazem a formação da célula. Então, tem que ser transparente tudo que está acontecendo entre essas 20 pessoas dentro da célula. Todos saibam do que está acontecendo, aquilo que é vinculado às ações de células através das refinarias ou distribuidoras ou qualquer ação que porventura venha a ser solicitado para alguma célula em algum estado. Lógico que a vida particular de cada um interessa a cada um, A 7. O que seria a orientação de comando? A orientação de comando é o seguinte:
para cada um dos estados, tanto do sul do Brasil como norte, leste, oeste, centro-oeste do Brasil, por exemplo, como um caso aqui que já está mais ou menos integrado, que é São Paulo, que é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Uberlândia e demais estados que queiram se juntar com as suas células voluntárias, deve existir um coordenador de estado, um coordenador voluntário. E este anota o nome das pessoas no WhatsApp de cada pessoa, né, o número de WhatsApp do voluntário, mas que compõe a sua célula. Estes coordenadores estaduais voluntários, junto com outros coordenadores de outros estados, vão formar o Comando Central de Voluntários, que são os de base. Vamos citar o Leandro, lá em São Paulo, o Wagner, lá em Uberlândia, o Márcio, lá em Teduque, o Hans, ali em Araucária, Paraná, a Dona Rosa, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, o Maurício também lá no Rio Grande do Sul, eu e o Tecilas aqui na região de Santa Catarina e Paraná junto, formamos grupos de coordenadores. A gente está auxiliando a montar as células em outros estados. Então, esses líderes, esses coordenadores estadual, que não são líderes, são coordenadores, vão receber a informação e passar dentro dos seus estados para todas as células, para todos os líderes de célula, porque é importante que cada célula de 20 pessoas tenha o seu líder, que compõe aquela célula. E quando a célula se divide em duas, automaticamente sempre tem um segundo líder. Então esse segundo líder passaria para outra célula quando ela foi dividida. Então aí daria continuidade a montar essa célula. Para que essas coordenações de estadual, desses coordenadores voluntários estadual? Para que nós possamos alinhar as ações em todo o país no mesmo objetivo, no mesmo intuito, no mesmo dia ou na mesma hora, em todos os estados ao mesmo tempo. Isso faz com que todas as pessoas e as células sejam participativas. Não significa que o coordenador vai mandar, que o líder vai mandar. Não, isso é uma forma de você fazer com que as pessoas sejam mais coesas, se junte numa orientação. E aí onde essas coordenadores vão passar essas informações. Tá? O objetivo final desses grupos de células voluntárias, com seus coordenadores voluntários e organizadas, é justamente para provocar a intervenção militar. E pretendemos provocar isto através de uma desobediência civil, que, como todos, junto com todas as células de todo o país, que está prevista no artigo 142 da Constituição Federal, através de uma paralisação das refinarias e distribuidoras de todo o país. Paramos assim o país e chamamos a atenção de toda a população para que tome conhecimento dos fatos, tá, no mesmo propósito que as células voluntárias, formando assim também essas pessoas que estão sendo chamadas a atenção, a união, tá? Fazendo com que essa manifestação seja maciça em todo o país, pela intervenção militar no nosso país, através de uma desobediência civil citada, que eu citei há pouco. Tá? Nós temos que também divulgar o que estamos fazendo através de panfletos e orientações à população sobre os fatos que as mídias não mostram, para que também venham formar células, e formando células independentes, ou aqueles que querem formar células independentes, não querem participar dos coordenadores de Estado, por A, por B, por C, as pessoas podem fazer as suas células também, individual, e virem participar conosco. Assim faz com que todas as pessoas que queiram formar as células nos seus estados, nos seus municípios, façam isso de forma individualmente. Eu não quero participar da célula da coordenação do Pedro, do João, porque todos os coordenadores vão estar interligados entre si. Por exemplo, nada impede que o Wagner lá
de Uberlândia, vem apoiar o Leandro, venha me apoiar, venha apoiar o Hans, venha apoiar o Márcio lá no Rio de Janeiro de Teduc, ou venha apoiar a Dona Rosa lá no Rio Grande do Sul, e os outros possíveis que possam vir. No meu caso, de eu poder, se eu tiver que apoiar o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de Uberlândia, ou do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, também vou fazer assim subsequente, o Leandro, a Dona Rosa, ou o próprio Márcio, ou os demais outros coordenadores que queiram vir participar, que queiram coordenar nos seus estados, montar essas células, nos ajudar a montar essas células individuais, com 20 pessoas, sendo que cada célula deve ter o seu próprio líder de bairro, de município ou de seu próprio estado, assim fazendo com que os coordenadores e os líderes fiquem com mais tempo útil para analisar os fatos, para analisar o que está acontecendo no país, buscar soluções, achar que cada estado, cada município tem a sua formação, tem a sua característica de regional. Então, uma ação que às vezes é provocada no Rio Grande do Sul, ela não é bem aceita em São Paulo, ou uma que é feita em São Paulo não é bem aceita lá em Uberlândia, ou aquela que é feita no Rio de Janeiro não é bem aceita em Uberlândia, e assim sucessivamente. E isso vai fazer com que as células se orientem para gerir esse tipo de ação, para que no seu município, de acordo com a sua capacidade, com seus conhecimentos técnicos, seus conhecimentos específicos, né, possam se orientar junto com seus coordenadores de estados e junto com seus líderes de células regionais. Isso faz com que exista uma coesão, onde as pessoas passam a participar voluntariamente, independente de querer, eu não quero seguir o Pedro, eu não quero seguir o João, não gosto do coordenador Jorge, do coordenador Francisco, mas eu vou fazer as minhas células. Eu tenho os meus amigos, eu tenho lá 50 amigos, eu posso fazer 2 células de 20 pessoas e uma célula de 10. Quando aquela célula de 10 estiver em 20, aí nas próximas chegou 21, ele já vai ter 60 pessoas, ele divide uma célula, 2 no meio, e começa a operar. Daqui a pouquinho essa pessoa está com 100, 120 pessoas, com 5, ou 6, ou 10, ou 12 células montadas. Então já tem um contingente. Ou seja, para quando houver essa manifestação, essa paralisação nos estados, coordenada junto com todos os coordenadores de voluntários de estado, vão fazer que todas as células se movimentem naquela região. Então você, de vez de ter uma formação de 20, ou de 30, ou de 40, ou de 50 pessoas, você vai ter uma formação de 200, 300, 400 e até 500 pessoas. Porque cada um tem o seu potencial, cada um tem os seus méritos, a sua maneira de enxergar as coisas, suas maneiras de ver, e às vezes a precipitação de você julgar uma pessoa ou julgar uma determinada tipo de ação faz com que isso ocasione no meio dos grupos das redes sociais essa intolerância, essa forma de não aceitar uns aos outros. E quando você formula uma célula, a célula passa a se unir, ela passa a ser mais humana, ela passa a ser mais consistente, mais coesa, ela existe mais a responsabilidade, e você saber que aquelas pessoas que estão ali dependem de você e que você depende daquelas pessoas que estão reunidas naquela célula com você. Então este é o maior objetivo da célula, é quebrar esse paradigma que foi construído ao longo desses 32 anos, desse individualismo. E a forma que nós temos que quebrar isso é respeitando cada pessoa que fazem parte dessas células. Aí vocês vão ter células de médicos, que têm a mesma visão de conhecimento, vocês vão ter células de militares, vocês vão ter células que é só de professores, vocês vão ter células que é só de caminhoneiros, vocês vão ter células que é só de aposentado, vocês vão ter células que é só de intervencionista, que acha que é só intervenção. Tudo bem, todos nós queremos a intervenção no nosso país, mas nós precisamos respeitar a linha de pensamento de cada pessoa. A célula está crescendo muito no estado de São Paulo. Por que ela está crescendo muito no estado de São Paulo? Porque o Leandro, conversando conosco, a gente desde o primeiro dia eu pedi, baixem as faixas de intervenção quando vocês estão em frente às refinarias.
por que baixar as faixas de intervenção? Porque existe uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Tem pessoas que quando vê uma faixa de intervenção, ela associa com ditadura militar. E isso também está incutido dentro dos profissionais das polícias civil, das polícias militar, da própria polícia federal. Ainda existe algumas pessoas ali dentro que têm, quando vê uma faixa de intervenção, já se associa à ditadura. Então já age de forma insatisfeita quando vem fazer uma abordagem com aquelas pessoas que estão em frente às refinarias. Então, o fato de você baixar a faixa de intervenção não significa que você vai deixar de ser um intervencionista ou que você não quer intervenção. Isso é uma estratégia que você tem que entender o seguinte, que vocês sabem perfeitamente, que é uma minoria que levanta a faixa de intervenção. A maioria, ela fica repelente, a faixa de intervenção repele ela pelo processo dessa lavagem cerebral ao longo desses 32 anos. Eu não sei por que as pessoas tiveram tanta dificuldade de entender este raciocínio que é tão simples, ele é tão lógico. Isso já foi debatido no meio de muitos grupos de WhatsApp. Então eu deixo essa pequena movimentação para vocês com relação ao que vem a ser criação de uma célula. Com esta criação da célula, esta plataforma que foi trazida através de outras pessoas que direcionaram, através de um estudo relacionado sobre os problemas que o país está enfrentando e qual a forma mais objetiva e mais contundente para conseguir fazer uma ação que traga realmente um respaldo de darmos a legalidade às nossas Forças Armadas para a intervenção, foi justamente esse projeto desta plataforma de paralisação das refinarias, no qual eu tenho, ao longo desses 3 meses para cá, ou uns 2 meses para cá, eu venho tentando apresentar isso. Houve algumas pessoas que ficaram chateadas, outras ficaram indignadas, não entenderam quando eu falei na formatação das células, não entenderam quando eu falei na formatação de você baixar a faixa de intervenção, quando eu falei na formatação de nós alinharmos isso no mesmo dia, no mesmo foco, no mesmo objetivo, achavam que eu era o dono da plataforma, que eu sou o dono do projeto. Não é nada disso, pessoal. Pelo amor de Deus. Com esta formatação das células, a plataforma se divide para todos os estados. Cada estado tem a sua plataforma, que é baseada numa ação da paralisação das refinarias. Com essa plataforma dividida, então, por todos os estados, cada estado vai formalizar as suas células de 20 pessoas. Como eu disse para vocês, vocês vão ter uma aliança de pessoas de vários níveis, de vários objetivos, onde vocês vão alcançar, primeiramente, um contexto maior. Então, hoje os números de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiânia, do Rio de Janeiro, vocês já têm. Amanhã depois pode surgir outros telefones e nós vamos associar coordenadores estaduais. Por que esses coordenadores estaduais? Porque uma coisa é eu chegar e passar assim, uma solicitação para vocês, eu gostaria que vocês distribuíssem tal panfleto na região de vocês. Eu não sei como é que funciona, como é que as pessoas reagem em cada estado, na região de vocês. Mas vocês sabem, então vocês automaticamente vocês poderão nos auxiliar. Então o coordenador que conhece a região vai dizer, olha, esse panfleto não funciona bem na minha região, mas naquela região lá do centro-oeste, ou do lado leste, ou do sudeste, vai funcionar. Ou ao mesmo tempo vocês mandem para mim um tipo de panfleto que está sendo distribuído na região de vocês, eu vou dizer, pô, no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, não funciona. Ela tem que ser direcionada de uma outra forma, porque cada estado tem a sua formação, tem os seus costumes, tem as suas maneiras, e isso tem que ser respeitado.
E isso que não estava acontecendo dentro das redes sociais, porque simplesmente montava-se um grupo, quem tivesse mais pessoas era o grupo mais forte, mais resistente. E foi comprovado que quanto maior o número do grupo, maior era o tombo do grupo, ou seja, ele se dissolvia com facilidade. Aí uma pessoa saía dali e montava o seu próprio grupo, 10 saíam dali e montavam outros grupos, ou seja, espalhando as pessoas, em vez de unir. Enquanto que na formação de célula por estado, vocês vão estar unindo as pessoas no mesmo foco e no mesmo objetivo. Eu espero que esse vídeo e a mensagem que eu passei por via WhatsApp para todos os grupos e para as pessoas que eu conheço sirvam para que vocês possam implementar as células nas suas regiões. Não significa que vocês tenham que cumprir rigorosamente o que está ali dentro, mas o alinhamento das ações e o comprometimento da segurança, da visão, ele deve ser mantido, porque isso ele tem um certo conteúdo, ele tem uma certa estrutura que vai auxiliar vocês a montarem em suas regiões esta formação de células. Eu espero que esse vídeo tenha podido contribuir para vocês, para que vocês tenham ciência que nós todos estamos no mesmo barco e do mesmo lado. E para aqueles líderes que se afastaram ou que ficaram chateados com alguma coisa, reavaliem, repensem no seu afastamento e retomem o seu retorno o mais rápido possível e venham formar essas células junto conosco e nos unirmos no mesmo objetivo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil. Aqui é Dom Ramos de Florianópolis, Santa Catarina. Meu muito obrigado a todos e até a próxima. Fica esse vídeo aí, então, formação de células. Obrigado, pessoal.